Sejam muito bem-vindos a todos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fisiologia Médica, baseado no livro Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, sua 14ª edição. Aqui a gente está na primeira aula do capítulo 2 e a gente vai falar um pouco da organização geral de uma célula, da forma e da matéria de uma célula, de modo mais amplo e genérico, porque esse conteúdo é um conteúdo que os estudantes de medicina ou o assistem nas aulas de histologia ou o assistem em um curso específico de citologia, dependendo da sua universidade, obviamente. Alguns podem ter mais ou menor ênfase em estruturas subcelulares. O objetivo aqui não é esgotar o assunto, até porque, como disse, ele é relativo a outra disciplina. E, ao mesmo tempo, não é nessa aula que a gente fala do funcionamento da célula. Lembra lá do nosso esqueminha de novo? Esqueminha de sempre. Causas materiais, causas formais, causa final e as causas efetivas. E hoje a gente fala de algo muito específico. A gente fala da causa formal e da causa material de uma célula. Os vídeos sobre aspectos funcionais da célula, eles são vídeos que seguem a esse. Então, nesse caso aqui, a gente vai se deter na questão da forma e do material que constitui as células. Via de regra, a gente começa pela questão material. Desde que a gente delimite a célula, a gente pode falar da questão material de uma célula. Então, como uma célula que me aparece na minha parte direita da tela já é uma estrutura muito complexa, vamos tentar simplificar aqui. Uma célula é o quê? Uma célula é uma membrana que pode estar repleta de citoplasma. Citoplasma é um líquido gelatinoso, e ele é gelatinoso porque tem uma série de substâncias dissolvidas. A membrana é uma membrana que a gente chama fosfolipídica. São moléculas de ácidos graxos ligados a um glicerol que, por sua vez, está ligado a um grupo fosfato. Então, essa estrutura geral dessa molécula, unida numa cadeia longa de moléculas em uma bicamada, ou seja, existem fosfolipídios cujo grupo fosfato está apontado para a região extracelular, tal qual existem fosfolipídios que estão com a cabeça apontada para a região intracelular. E no meio dessas duas estruturas, eu consigo ver, se eu tivesse aqui uma micrografia eletrônica, eu veria uma membrana com 3 bandas. Uma banda escura, outra banda escura, e no meio delas uma banda clara, que corresponde às cadeias de ácidos graxos que formam esses fosfolipídios. Ok? Essa barreira é capaz de separar o meio interno da célula do meio externo da célula. Ela pode ser estabilizada na presença de moléculas de colesterol, que tornam essa membrana menos fluida na região onde existe mais colesterol e mais fluida na região onde existe menos moléculas de colesterol. Essa fluidez ela permite que os fosfolipídios se desloquem na membrana e incluso proteínas que se incorporam a essa membrana possam também ser deslocadas.
Ok? Então, de forma geral, existem elementos, né, proteicos que compõem uma membrana. E isso permite, então, que eu tenha uma comunicação desde o meio externo para o meio interno através desta membrana celular. Então, a gente fala extensivamente da propriedade da membrana no capítulo 4, mas aqui a gente tem já uma ideia, né, dos materiais que as compõem. Eu tenho lipídios e eu tenho proteínas. Esses lipídios podem estar numa forma simples ou eles podem estar conjugados com carboidratos, tanto no meio extracelular quanto no meio intercelular. E eles podem estar conjugados com carboidratos e incluso aminoácidos também, assim como as próprias proteínas. E todas essas conjugações, né, no seu coletivo, são chamadas de glicocálise. São esses carboidratos ligados aos lipídios e às proteínas de membrana que funcionam como os principais comunicadores, os principais receptores de sinais, desde o meio externo até o meio interno, onde esse sinal pode ser transduzido, ou seja, eu recebo um sinal aqui fora e ele é transduzido para dentro, e assim eu posso me comunicar tanto diretamente com o meio externo quanto indiretamente através de uma molécula que, por exemplo, se ligaria aqui e geraria um sinal por transdução para dentro do citoplasma. Então, de forma geral, a membrana define o espaço intercelular e o separa do espaço extracelular, bem como ela possui uma série de funções acessórias que permitem com que esses dois meios se comuniquem de modo organizado a manter a homeostase interna da célula. Até a última aula a gente falava de homeostase do meio interno, fazendo referência ao líquido extracelular. Agora a gente está falando que existe uma membrana que permite que se mantenha uma homeostase intracelular. Certo? Uma homeostase intracelular, ela vai ter características que as diferencia do meio externo. Por exemplo, né, quando a gente fala de componente iônico, o que a gente vai falar? Olha, o meio intracelular ele tem menos sódio do que o meio extracelular. O meio intercelular tem menos cálcio do que o meio intercelular. O meio extracelular, o meio intracelular tem menos cálcio, tem menos sódio e tem menos cloro. Né? Intercelular. Tem menos bicarbonato, ok? E o que ele tem mais? Ele tem mais potássio. Ele tem mais fósforo. E ele tem mais magnésio, por exemplo. Então,
A composição iônica do meio intercelular é particularmente rica em potássio, fosfato e magnésio. Além disso, o meio intercelular ele vai ter uma condição, né, homeostática, uma quantidade homeostática de glicose, de aminoácidos e de lipídios energéticos, né, os triglicerídeos. Ou seja, são biomoléculas que existem tanto no meio intercelular quanto no meio extracelular e que estão em condição homeostática dentro da célula. Ok, isso aí? Normalmente, os carboidratos intercelulares, né, quando eles não são uma molécula energética, né, toda molécula, todo carboidrato energético numa célula, ele é um D-carboidrato, né, uma molécula destrógena. E todo aminoácido intercelular funcional é uma molécula levógena. Isso é uma regra geral, embora no glicocálice possam existir, por exemplo, carboidratos levógenos, como a arabinose. Mas aí, nesse caso, ela desempenha uma função de sensor. Isso quer dizer o quê? Por que essa informação é importante? Porque nós estamos falando, então, que as proteínas que se formam dentro da célula, elas são enantiômero específicas. Ou seja, elas são tão específicas, que elas são capazes de distinguir um destro de um canhoto. Por assim dizer, numa forma mais grosseira, numa forma mais informal. E elas só trabalham com um dos elementos. Né? Elas só trabalham com carboidratos destros e com aminoácidos canhotos. Por assim dizer. Tudo bem? Ah, por que isso? Não faço a menor ideia. Essa é aquela informação do qual ela existe e ponto. Por que é assim? Seja porque Deus quis, seja porque a evolução selecionou dessa forma. Não importa o que você acha. Mas não sabemos muito mais do que isso. Ok? Então, esses são os componentes materiais que estão aqui agora formando o citoplasma. Uma célula típica, e nesse caso a gente exclui todos os eritrócitos maduros, que são cerca de 80 por 70% das células do corpo, possuem núcleo. Olha que coisa legal. O núcleo é uma estrutura típica de uma célula, do qual 70% das células do corpo não possuem. Um eritrócito maduro não possui núcleo. Você possui cerca de 25 trilhões de eritrócitos numa população total de 35 trilhões de células. Ou seja, 10 trilhões de células possuem núcleo. 25 trilhões de células não possuem núcleo. As células que possuem núcleo, além dos carboidratos, além dos aminoácidos, além dos lipídios, elas possuem ácidos nucleicos. E com ácidos nucleicos eu quero dizer que ela possui
ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico. E essas moléculas, elas contêm informações fundamentais para o desenvolvimento e a progressão da vida. Ok? A gente fala muito de RNA e DNA no capítulo seguinte, então não vamos nos adiantar com esse tema. Okay? Então, aqui eu tenho a causa material das células. O que me falta destacar? Me falta destacar que a célula é majoritariamente composta por água. 2/3 de todo o líquido do corpo está contido dentro das células. Então, tudo isso aqui, dito, está dissolvido em água. E como a concentração desses produtos diluídos é alta, o citoplasma se comporta como uma espécie de líquido semi-gelatinoso. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é a causa material da célula. O que esses materiais são capazes de fazer? Vamos lá. Para isso a gente tem essa célula típica, linda e inexistente no corpo humano. Uma das coisas mais fantásticas ao falar de células é que a gente possui cerca de 60 tipos de células e nossa célula genérica não representa nenhuma delas. Olha que coisa interessante. Toda célula real, ela é um tanto quanto específica. E quando a gente representa uma célula genérica, a gente representa ela de forma a descrever todas as organelas, todas as estruturas. E geralmente, algumas contêm umas estruturas e não outras. E isso, via de regra, faz com que toda célula seja um tanto quanto específica e nada genérica. Mas a gente tem um papel didático para desempenhar nessa primeira parte da explicação do capítulo e depois a gente entra nos pormenores quando a gente chegar nos artigos. Então vamos lá. O que sai na célula? Sai na célula. Vamos construir essa célula que nos é vizinha aqui, elementos por elementos. A primeira coisa que a gente estava dizendo é que eu tenho uma bicamada lipídica dividindo a célula do meio externo. Ou seja, eu tenho uma membrana. E internamente a célula eu tenho também muitas outras membranas. Se existe uma regra no citoplasma é que quase tudo que está lá é feito ou delimitado por membranas. O citoplasma é altamente compartimentado. Embora qualquer ponto possa teoricamente se conectar com outro, na prática existem compartimentos estanques dentro do citoplasma. O primeiro compartimento é o núcleo, que possui uma membrana nuclear de mesmo tipo geral, né? Não são os mesmos fosfolipídios, não são as mesmas cadeias lipídicas, etc.
Não são as mesmas proteínas de membrana. Mas o núcleo possui uma membrana que o delimita do restante do citoplasma. Interna a essa membrana, eu tenho uma estrutura proteica que forma outra cápsula. Tá? Uma estrutura proteica porosa que forma uma cápsula interna. Então, o núcleo possui um duplo conjunto de membranas, sendo que o conjunto externo nada mais é do que uma continuação dos retículos endoplasmáticos. Tá bem? Os retículos endoplasmáticos são membranas. Membranas que delimitam um espaço interno no retículo e um espaço externo do citoplasma. Ou seja, o retículo endoplasmático forma uma série de túbulos e cisternas que são compartimentos separados no citoplasma. Esse retículo pode estar impregnado por ribossomos, ou pode ser liso, né? Sem ribossomos. Esse retículo pode ser um tanto quanto modesto, ou em algumas células, eles chegam, incluso, a se conectar com a membrana celular. Dependendo do tipo concreto de célula do que a gente está falando. Células secretoras tendem a ter um retículo endoplasmático mais bem desenvolvido que células não secretoras. Ok? Se observam também corpos vesiculares em muitas células, sendo que essas vesículas também são compostas de uma dupla membrana lipídica, tal como a membrana celular, tal como a membrana do retículo endoplasmático. Né? Uma camada com a cabeça fosfolipídica voltada para fora, uma camada com a cabeça fosfolipídica voltada para dentro. Ok? Outra estrutura membranosa é o complexo de Golgi. Né? Ela é uma série de membranas empilhadas que se observa também no citoplasma celular. Ok? Essas vesículas maiormente
derivam-se desse complexo de Golgi. E elas podem ser de diferentes tipos, de diferentes naturezas, sendo os principais os lisossomos, os peroxissomos, em alguma literatura diz que não é sintetizado no complexo de Golgi, e toda miríade, toda a variação de vesículas secretoras. Ok? A presença de vesículas endocíticas, né, que não são produzidas pelo complexo de Golgi e são exocíticas, ou seja, se fundem com a membrana, ou liberando o líquido, ou liberando a vesícula inteira. Né? As endocíticas, que é quando alguma substância é fagocitada pela célula e a gente observa esse corpo vesicular interno. Ele não provém, obviamente, do complexo de Golgi. Ele provém de uma incisão na membrana, onde a membrana acaba formando essa vesícula e isolando o material que vai ser incorporado. Normalmente, depois, esse material é fundido com lisossomos e, eventualmente, com peroxissomos. Ok? Então, junto com a mitocôndria, que possui uma membrana externa e uma membrana interna, ou seja, ela possui uma membrana de dupla camada externa e uma membrana de dupla camada interna. Eu tenho o conjunto citoplasmático das minhas estruturas membranosas. O citoplasma também possui uma série de proteínas, polímeros proteicos tubulares, formando uma estrutura denominada citoesqueleto. Podem ser fibras de actina, fibras de miosina, fibras de tubulina. Ok? Recentemente, a descrição da clatrina, que forma toda uma teia que mantém a forma celular. Todas essas proteínas não são membranosas, são proteínas tubulares. Elas garantem uma estrutura geral da membrana plasmática e da célula por consequência. Ok? Então aqui a gente pode ver retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias, lisossomos, vesículas que serão secretadas. Isso aqui é um complexo de Golgi, perdão. Aqui um complexo de Golgi e aqui um retículo endoplasmático liso. Normalmente, esse desenho, os irmãos Rawls, eles fodem a banca desse jeito, né? O complexo de Golgi normalmente está associado à região do retículo endoplasmático. Se o retículo endoplasmático está crescendo nesta região, eu vou observar um complexo de Golgi aqui e não do lado contrário. Se ele cresce aqui, eu observo aqui. Então, se eu tenho um retículo aqui, eu observo aqui. E vocês vão entender o porquê na aula seguinte, quando você perceber que essas duas estruturas
elas funcionam juntas. Os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi formam como uma espécie de linha de montagem sequencial. Então, um não pode estar de um lado e outro do outro. Mas vamos lá. Membrana celular, membrana nuclear. Aqui eu tenho uma região do nucleolo. Nucleolo é uma região do núcleo. Vou marcar ele aqui. Que ela cora com corantes acidófilos de modo mais intenso que o resto do núcleo. O que significa que aqui está havendo uma produção de ácidos nucleicos acima do restante do núcleo. E que ácidos nucleicos eu observo aqui? Aqui eu observo uma profusão de produção de RNA, normalmente RNA ribossômico. Tá bem? Então o núcleo ele é distinto como uma região mais acidófila porque há uma maior produção de ácidos nucleicos aqui nessa região. E com ácido nucleico eu não quero dizer DNA, porque o DNA está em todo o núcleo. Tá? A cromatina se espalha por todo o núcleo, mas uma região muito específica, onde há uma produção alta de RNA, ela se cora de maneira diferencial no núcleo. Ok? A existência de cromossomos na célula, como ela não aparece aqui, cromossomos na célula, cromossomos só são observados em células em mitose. Não se observa cromossomos em células em estado funcional não reprodutivo. Né? Em G0, G1, em fase S, em G2, não existem cromossomos. G0, G1, fase S e G2 são fases do ciclo celular. Tá? Para quem nunca ouviu esses termos, são fases do ciclo celular. Tal qual essa estrutura, denominada centríolos, que formam os fusos mitóticos, né? Fusos mitóticos também são estruturas características de células em mitose. Eles não existem em células que estão passando por, vamos dizer, sua fase somática convencional. O que mais traz aqui? Essa figura traz do que a gente ainda não relatou, apenas o que eles chamam de grânulos de glicogênio, né? Que são essas marcações aqui parecendo feijões. Né? E a gente tem uma descrição morfológica, né? Uma descrição da forma geral de uma célula. Essa célula aqui é genérica, linda e perfeita, exceto por esse complexo de Golgi miserável que deveria estar abaixo do retículo endoplasmático liso. Né? Poderiam ter deslocado o núcleo um pouco para cima e feito o desenho um pouco mais abaixo. Fora isso, é uma excelente imagem para se estudar e para se memorizar. Lembrando sempre que só existem cromossomos em fase de mitose e só existem centríolos em fase de mitose. Ok? Então isso é tudo. É curto. É uma aula de biologia celular introdutória ou uma aula de histologia introdutória simples e rápida para que a gente possa então entrar nos processos desempenhados por cada uma dessas estruturas e que permitem então que processos fisiológicos maiores possam ser observados nessas células. Muitíssimo obrigado
pela atenção de todos e até a próxima aula.